Fala galera, tudo bem? A Premier League começou, eu fiz o vídeo sobre a largada da Premier League antes de começar, um pouco das expectativas sobre os times, vou deixar aqui em cima, então se você ainda não acompanhou, vale a pena dar uma passada lá, foi uma tentativa meio corrida de falar alguma coisa sobre a expectativa de cada um dos 20 clubes antes do campeonato começar. Agora o campeonato já começou, mas continua valendo, porque obviamente não é uma rodada que vai mudar qualquer aspecto das perspectivas, da percepção, até da expectativa mesmo, do que pode acontecer pela frente na temporada. Aliás, é exatamente o fato de ser uma primeira rodada que faz com que tudo ainda seja muito precoce. Então, por mais que exista muita curiosidade, nossa, acho que de todo mundo, né, de ver como vai ser o encaixe disso, daquilo, como tal time vai jogar, como será que vai ser a formação, eu tento ter um cuidado um pouco maior com isso, porque por ser uma primeira rodada, ainda mais agora, né? A gente teve data FIFA, então os jogadores voltaram, já não era uma pré-temporada muito normal, então a preparação não era ideal, o estágio físico não é muitas vezes o ideal. Tem jogador que está chegando agora a diferentes clubes e isso interfere também na forma de você entrar dentro das ideias, dos mecanismos de jogo. Então fica muito mais complicado querer tirar a conclusão, qualquer que seja, num início de campeonato. Então, claro, sim, a gente teve alguns pontos positivos aí e negativos quando a gente vai fazer avaliações coletivas e individuais. Nesse vídeo aqui, obviamente também não é uma questão de querer cravar para um lado ou para o outro, mas é porque acho que acabou virando um tema dos mais interessantes até aqui, quando a gente fala dessa primeira rodada de Premier League. O impacto do James Rodrigues na estreia dele pelo Everton. Foi uma estreia de gala, foi uma grande exibição individual do James, o que é muito legal, no mínimo. Vai dar certo, vai dar errado, já deu certo, já deu errado. É claro que não dá pra responder nenhuma dessas perguntas. A gente tá falando de um jogo, do primeiro jogo dele na Premier League, o primeiro jogo dele com a camisa do Everton. Mas foi um jogo muito animador. E aí eu acho que a gente pode abordar diferentes temas aqui, diferentes aspectos relacionados a isso. Não é o único jogador fazendo grande estreia. O próprio Willian fez uma bela estreia no Arsenal também, para não deixar de citar. Enfim, daria pra falar, obviamente, de cada um dos jogos. Mas vou focar um pouquinho mais no James, no caso desse vídeo aqui, para falar sobre o jogo em que o Everton bateu o Tottenham, num bom jogo, inclusive, e era um dos mais interessantes dessa primeira rodada da Premier League. Convido você a se inscrever, se você não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e deixa aí no comentário. Eu gravei um vídeo recentemente sobre as contratações do Everton, né? Falando sobre a chegada do Corrêa, na época ainda não tinha sido confirmado, mas do Corrêa, do Alan, do James, jogadores que chegam para, em tese, revolucionarem esse centro do campo. Tem uma transformação importante acontecendo aí. Qual vai ser o encaixe, se vai dar certo, se o time enfim vai conseguir esse salto que está tentando há algum tempo, é uma outra questão e eu falei bastante sobre isso naquele vídeo. Mas sobre o James especificamente, ao olhar para esse jogo contra o Tottenham, a gente viu um jogador muito confortável, numa faixa de campo que ele conhece muito bem, que ele sabe explorar, que é o lado direito com liberdade para trazer para dentro. E aí eu acho que alguns desses tópicos, dessas reflexões que são possíveis, esbarram em outros componentes também. Uma me parece bem óbvia, que é a capacidade técnica do James. Eu já falei várias vezes aqui, para mim o James é um dos grandes jogadores em termos de qualidade e talento da geração dele. É um jogador de um nível muito acima da média. Agora, a gente poderia ficar aqui questionando por que não deu certo. Não deu certo, acho que é um pouco forte demais, mas por que nos últimos anos não conseguiu se manter no topo, se manter entre os destaques, perder um pouco de espaço? Talvez uma das questões aí seja, além de um encaixe dentro de uma estrutura coletiva, por características e tudo, talvez seja uma simples questão de escolha também no Real Madrid, ao falar de preferência do Zidane, que claramente deixou ele de lado, né? Então ele foi perdendo um pouco de espaço, com isso perdeu confiança, perdeu continuidade. É verdade, chegou a sair, a jogar no Bayern, teve um bom momento lá, e até diferente, falando do ponto de vista de escalação, de função em campo, que foi aquele período com o Jupp Heynckes, em que ele vira um meio-campista, quase um volante de distribuição, e jogou muito bem na Bundesliga. Então eu acho que essa lembrança é interessante também. Mas o ponto principal é a gente tentar traçar esse paralelo agora e buscando como parâmetro a relação dele com o Ancelotti. Porque o Ancelotti foi o treinador que acreditou nele no Real Madrid e extraiu o melhor dele no Real Madrid. O Ancelotti foi o treinador que levou o James para o Bayern. O Ancelotti foi o treinador que se interessou pelo James quando ele já estava encostado no Real Madrid, tentando levar para o Napoli, o que não aconteceu. É verdade, depois o James quase acaba se transferindo também para o Atlético de Madrid. E agora é o Ancelotti que leva o James para o Everton. Então, obviamente, existe uma relação de confiança aí. E mais do que confiança, eu acho que também é uma relação de conhecimento. No sentido do Ancelotti entender como
ele pode extrair de um jogador que tem muito a entregar. É evidente que o Rames também tem a parcela de culpa dele, e é algo que é mais difícil da gente mensurar, do porquê essa carreira não tem engrenado nos últimos anos, como engrenou lá atrás, com a Copa de 2014, mas antes, no Porto, jogando muito bem, no próprio Mônaco tendo bons momentos, e no Real Madrid jogando muito bem também. Porque não dá pra dizer que a passagem do Rames pelo Real Madrid foi um fracasso, foi ruim do início ao fim. Não é verdade. Dá sim pra dizer que ele foi perdendo espaço e foi sendo esquecido, foi ficando completamente de lado, e é um jogador que tem nível pra isso, é um jogador com bola pra ser titular de Real Madrid. Não tô falando agora ou um ano X, Y, tô falando de uma maneira geral. É claro que vai depender sempre de treinador, de formação, de concorrência, de elenco, mas eu coloco o Rames nesse nível de jogador de futebol em termos de capacidade. E esse primeiro impacto dele na Premier League é muito interessante, porque se ele joga essa bola, e aí tá um desafio pra ele, continuidade, agora ele vai ter. Em termos de minutos em campo, ele vai ter. Ele chega pra ser a estrela do Everton, ele chega pra ser um dos principais protagonistas do time. Talvez ali junto com o Richarlison, que hoje é um jogador já muito identificado com a torcida, já consolidado ali, mas o Rames chega pra ser uma das estrelas. E isso dá a ele não só a responsabilidade, mas também a minutagem que em outros lugares ele não estava recebendo. Então, aí já tem um ponto interessante no mínimo. Vamos observar qual vai ser a sequência. Ele vai oscilar, ele vai ser um jogador regular em bom nível? Aí a gente vai pro outro lado, o encaixe dele dentro da engrenagem. O primeiro jogo, essa primeira partida, essa estreia contra o Tottenham, mostra algo que já existia um potencial. Eu tinha falado sobre isso no vídeo lá, que eu falo sobre os reforços, que é essa questão de como o Rames tem, por característica, esse papel do meia pela direita, que arma vindo da direita para dentro, e essa armação pode ser tanto mais avançada, mais próxima da área, até para um chute, quanto mais recuada, algo que ele desenvolveu no período de Bayern, para virar um organizador. E ele tem do outro lado do campo, então se o Everton busca o lado direito para organizar as saídas de bola, o lado esquerdo pode ser o lado vazio, entre aspas, porque naturalmente o adversário vai direcionar para o setor em que a bola tá. Se a bola tá no setor do Rames, que é o lado direito de ataque do Everton, o outro lado tende a ser o lado vazio. E a qualidade de bola longa do Rames, de distribuição, tende a encontrar dois alvos que podem ser muito potencializados por isso, em duas faixas diferentes desse lado esquerdo. O Dean, como um lateral ofensivo que pode explorar o corredor, chegando à frente, sendo acionado para chegar e cruzar, e principalmente o Richarlison, que até fez uma estreia, né, estreia de temporada, né, uma primeira partida de Premier League, muito abaixo em termos de acerto, de precisão, no primeiro tempo principalmente, errando muito. No segundo tempo ele também tem chances, mas eu nem coloco aí abaixo, porque aí eu já acho que os movimentos foram melhores, até as definições foram melhores, né? Embora não tenham ido no alvo, embora ele tenha... Eu acho que aí já é mais jogadas criadas do que lances desperdiçados. No primeiro tempo eu encaixo mais como lances desperdiçados no Richarlison. No segundo tempo não, já acho que aí são jogadas criadas, produzidas. E muito a partir dessa bola longa do Rames, buscando da meia direita encontrar a ponta esquerda para alguém que tem velocidade, que tem explosão e que pode chegar em diagonal para definir, como é o Richarlison. Então é um casamento muito interessante, muito promissor. E aí voltando àquele tópico que eu falei sobre como um treinador gere tudo isso, eu me lembrei automaticamente, e eu associo muito o Ancelotti a isso, há uma passagem do próprio livro do Ancelotti, se alguém não leu ou tiver interesse, vale a pena, é um livro muito interessante, e a gente trata o Ancelotti como um treinador muito flexível, e eu acho que essa flexibilidade tem muito a ver não só com a parte tática, mas também com a questão de tentar deixar os seus principais jogadores mais confortáveis em campo, o que também tem a ver com a tática, mas muitas vezes isso passa até pela forma como você administra essa situação, sem necessariamente abordar uma parte tática de forma tão evidente. Então, acho que esses são dois caminhos que vão muito lado a lado, muito próximos, e que podem ser explorados de formas diferentes. E eu vejo o Ancelotti muito como essa figura. E no livro dele, tem uma passagem muito interessante que ele fala como um dos períodos de maior aprendizagem para ele, uma passagem que serviu muito para ele aprender, que foi no início da carreira no Parma, ele como um treinador que tinha na cabeça dele um desenho que precisava funcionar daquela forma, e para funcionar daquela forma ele acabou tentando forçar a adaptação de um jogador, na época era o Gianfranco Zola, que depois faria uma carreira muito boa pelo Chelsea, inclusive, a uma posição que não era dele. Então ele tenta transformar o Zola num meia aberto, num ponta, e tira ele da faixa central, que deixou o jogador descontente, não fez com que ele rendesse, ele acaba se transferindo para o Chelsea, onde viraria um ídolo depois. E o Ancelotti diz no livro que ele aprendeu muito daquela situação, de como ele precisa se moldar a algumas das características para tentar extrair o máximo que ele puder em termos de funções, desenhos, posições. E é claro que isso vai variar da cabeça de cada um, das ideias de cada um, acho que não tem uma fórmula certa. Mas nesse caso com o Rames, quando a gente fala
de um jogador que já tem aí uma carreira relativamente longa, com altos e baixos e com vários períodos de dificuldades de encaixe no time. Ao reencontrar o Ancelotti, teoricamente ele está encontrando um cara que sabe exatamente onde colocá-lo, onde colocar o colombiano para render melhor. Então é um casamento que promete, que eu tenho muita curiosidade de ver. A estreia do Rames foi uma estreia de estrela da Premier League. Se ele vai manter esse nível ou não é outra história. Bola para ser estrela da Premier League, eu não tenho a menor dúvida de que o Rames tem. A desconfiança, que é natural, é se ele vai ser esse jogador com regularidade. E, claro, aí a gente tem que esperar mais para tirar qualquer conclusão, porque é muito cedo avaliar por 90 minutos, mas também enxergar como vai ser essa estrutura coletiva. A gente viu o Everton com André Gomes e Doucouré à frente do Alan, o Alan jogando como esse primeiro, né, até uma função diferente da função que ele fez nos melhores momentos na Itália, em que, por exemplo, com o Sarri e o Jorginho era esse à frente da defesa e o Alan era o jogador de infiltração pela direita. Nesse primeiro desenho, né, nessa primeira chance que a gente teve de ver esse novo Everton, o Alan foi o mais recuado deles. De qualquer forma, dá uma dinâmica maior e uma qualidade maior ao meio-campo em relação ao setor do ano passado, porque era um setor mais deficiente mesmo em relação a outras faixas do campo, e esse salto a janela ofereceu. Agora vamos esperar para ver. Enfim, quero saber de vocês. Você acredita que o Rames vai voltar a ser o jogador que ele já foi? O que você espera do Rames na Premier League? O que você achou da estreia do Rames na Premier League? Foi realmente uma excelente estreia, empolga de certa forma, mas a gente tem que manter o pé no chão para analisar como serão as próximas rodadas, sabendo que ele tem muito a acrescentar. Um abraço, até a próxima.